negócio jurídico, mas nós vamos pegar aqui. Bom, comandada a gravação, mais uma vez, seja bem-vindo, senhor, seja bem-vinda, senhora. Vamos aqui dando continuidade aos nossos trabalhos em mais uma oficina. Já fizemos as aberturas práticas aqui, já agradecemos a galera. Sem mais delongas, estamos trabalhando aqui o livro 3 da parte geral do Código Civil. Você tem Código Civil dividido em duas partes, parte geral, parte especial. Nós estamos no livro 3 da parte especial, fato jurídico. Dentro de fato jurídico, nós vamos trabalhar o recorte que foi requerido para a coordenação do curso de Direito, que foi negócio jurídico. Olha, exemplo de negócio jurídico, contratos. Exemplo de negócio jurídico, testamento. Sempre tem alguma questãozinha envolvendo contratos, envolvendo testamento. Por quê? Porque são instrumentos aí que dão vida, que dão eficácia aí, concretude à matéria negócio jurídico. E o negócio jurídico foi o que mais sofreu alteração do Código de 16 para o Código de 2002. Vai do artigo 104, negócio jurídico, acompanhe comigo no slide, por gentileza, turma. Aqui vai do artigo 104 ao artigo 184 do Código Civil. Turma, só essa parte aqui, negócio jurídico, é maior do que o Código Tributário Nacional. O examinador sabe disso e tenta buscar o quê? Tenta buscar de você conhecimento técnico com algumas perguntas básicas sobre a temática. Lembre-se, turma, essa live aqui, essa oficina, não tem por objetivo esgotar toda a temática de negócio jurídico, pois a temática é muito grande. Tá? Eu sugiro que você busque complemento com o Carlos Roberto Gonçalves. Tem vários temas a serem trabalhados aqui dentro de negócio jurídico. Você pega aqui o Carlos Roberto Gonçalves, os capítulos que são pertinentes aí à parte de negócio jurídico, tem as disposições gerais, você tem elementos do negócio jurídico, você tem aí condição, termo, encargo, você tem defeitos do negócio jurídico, são vários os defeitos do negócio jurídico, né? É muito legal falar de erro, dolo, coação, lesão. Você tem também aí, você tem os atos ilícitos, você tem o tema prescrição, decadência e provas. É muita matéria dentro aqui de negócio jurídico. Mas nós vamos fazer um apanhado geral, dando destaque aos planos de eficácia, os planos de validade do negócio jurídico. Então, comigo no compartilhamento de tela, se você não tem este material disponível para você, por favor, adicione aí no WhatsApp provisório do IESB, que está aí no seu chat, pegue este material, esses slides em forma de PDF, para que você possa acompanhar a evolução nossa aqui, tá? Então, vem comigo aqui novamente, estamos falando de negócio jurídico, que está dentro do fato jurídico, vai do artigo 104 ao artigo 184. Vocês estão conseguindo ver o slide aí, turma? Deixa eu ver se está tudo ok. Me dá um joinha, por gentileza, me dá um oi. Opa. É outra caneta. Ó, negócio jurídico. Tá tudo ok com áudio, tudo ok com vídeo. Lorena falou que sim, mais cedo. Tá. Compartilhando tela com você. Vamos lá. O que é negócio jurídico, turma? O que é negócio jurídico? Olha, é todo ato de vontade. Negócio jurídico é todo ato de vontade lícito, de acordo com a lei, capaz de operar efeitos jurídicos determinados pela vontade das partes. O que é importante aqui, turma? Olha, vontade das partes. É um ato de vontade que opera efeitos jurídicos de acordo com a vontade das partes. Diferentemente do ato jurídico estrito sensu. Por quê? Porque lá a parte declara sua vontade e o efeito é amarrado na lei. E o efeito é amarrado na norma. Aqui não. A parte declara sua vontade e os efeitos podem ser o quê? Os efeitos podem ser pactuados pelas partes, podem ser negociados com relação às partes. Exemplo, um contrato. Você manifesta a sua vontade, eu manifesto a minha vontade, são vontades convergentes e o resultado a gente pode deliberar. Não é ex lege igual lá no ato jurídico em sentido estrito. Então, o ato de vontade lícito, de acordo com a lei, capaz de operar efeito jurídico determinado pela vontade das partes. Importante isso aqui. O nosso destaque aqui maior vai ser, claro, a gente precisa pontuar. Eis que a matéria é muito grande, a matéria é muito generosa.
Nós vamos falar aqui nos diferentes planos ou nas dimensões do negócio jurídico. É aquilo que você já ouviu falar no decorrer do seu curso, naquela matéria que toda vez o seu professor de Direito Civil tem o costume de fazer aquela escadinha, né? Ó, os diferentes planos ou dimensões do negócio jurídico. Essa escadinha, você lembra que escadinha que é esta, senhor? Que escadinha que é essa, senhora? Isso mesmo, é a escada pontiana de Pontes de Miranda. Então, olha lá, ó. Escada pontiana de Pontes de Miranda. Pontes, na verdade, essa é a construção alemã, que Pontes de Miranda foi até a Alemanha e trouxe para nós a teoria alemã aí desses planos, essas dimensões do negócio jurídico. E são três aqui, ó. Três dimensões, três planos: plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. Plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. É aqui que nós vamos abordar a famosa escada pontiana de Pontes de Miranda. Importante também a técnica de concurso para você já ir memorizando isso aqui, tá? O plano de existência, você tem três informações. Uma, duas, três. O plano de validade, você também tem três informações. Uma, duas, três. E olha que coincidência, o plano de eficácia você também tem três informações. Uma, duas, três. E aqui você vai construindo o seu raciocínio dentro da matéria negócio jurídico, especialmente a escada pontiana de Pontes de Miranda. Ok? Então vamos lá. Plano de existência, você tem três informações. Plano de validade, você tem mais três informações. Plano de eficácia, você tem mais três informações. Vamos seguindo aqui dentro das nossas informações. Olha, o plano de existência, nós vamos constatar se o negócio jurídico existe ou não. Por isso que é plano de existência, né, professor? É verdade. O plano de validade, será investigado se o negócio é ou não válido. É ou não válido. Porque se ele não for válido, ele não vai ingressar no nosso ordenamento jurídico. De novo, se esse negócio celebrado ele não for válido, vai haver uma retenção dessa informação e ele não vai produzir efeitos no ordenamento jurídico. Nós vamos reter isso aí e esse negócio vai ser jogado lá numa tal de teoria da invalidade, que é outra matéria que é passivo dos nossos estudos futuramente, tá? E o plano de eficácia. Uma vez apurado que o negócio existe, outra vez apurado que o negócio é válido, agora os seus efeitos no plano de eficácia. Agora nós vamos analisar se ele é capaz ou não de operar seus efeitos. O negócio existe, o negócio é válido e os seus efeitos serão para agora ou protraído ao longo do tempo. Nós estamos aí no plano de eficácia. Então a escadinha de Pontes de Miranda é essa: plano de eficácia, o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia, tá, turma? Plano de existência é uma construção doutrinária, é muito tranquilo falar do plano de existência aqui, ó. A doutrina chama do plano do ser do negócio jurídico. Como é uma construção doutrinária, para a primeira fase da OAB, você não precisa ficar muito atento aqui com relação a essa temática. O que mais você é cobrado é sobre o plano que tem construção legal, tá? Mas vamos aqui, plano de existência. Está no plano do ser do negócio jurídico, pois analisa os pilares estruturantes para que o negócio exista como tal. Professor, quais são os três pilares estruturantes? Posso colocar até um quarto aqui, ó. Pilares estruturantes aí para a gente chegar à conclusão se o negócio existe ou não existe. Olha lá. Trazemos para vocês aqui tudo bem mastigadinho. Olha que coisa boa. Letra A. Agente. Objeto. Forma. E claro, né? Vontade. Essa vontade tem que ser o quê? Declarada. Essa vontade tem que ser exteriorizada. Ok? Excelente. Então, vamos verificar se o negócio existe. Para que o negócio existe, vamos ver aqui os pilares centrais: agente, objeto, forma e vontade. A vontade exteriorizada. Muito bem. Ausentes algum desses pressupostos aí, nós temos aí que esse negócio é o quê? Esse negócio é inexistente. Muito bem.
O nosso foco aqui, turma, é trabalhar o plano de validade. Por quê? Porque você é mais cobrado aqui no plano de validade. O plano de validade, ele está sempre junto conosco, essa informação. É um artigo muito relevante do Código Civil, que é o artigo 104, que trabalha essa temática do plano de validade. Vamos lá, turma, olha lá. Plano de validade, que plano que é esse, professor? É a análise da adequação do ato existente ao ordenamento jurídico. O Estado faz uma análise do ato, desse negócio jurídico, desse ato, e vê se ele está de acordo com a lei ou não. Está de acordo com a lei, então ele pode produzir seus efeitos. Não está em conformidade com a lei. Então o Estado não vai permitir que esse ato produza seus efeitos. Ele vai ser retido, ele não vai ser válido. Ok? Aí nós vamos, uma vez que esse ato não vai ser válido, cai lá na teoria da invalidade, aquela teoria que você já sabe, né? Onde o negócio vai ser nulo, onde o negócio vai ser anulado. Só essa parte da teoria da invalidade daria uma ou várias oficinas só para falar da teoria da invalidade. Não é o nosso escopo aqui no primeiro momento. Ok? Muito bem. O plano de validade, nós vamos verificar se o ato existente aí ele está adequado ao ordenamento jurídico ou não. Ok? Muito bem. Se não estiver adequado ao ordenamento jurídico, nós temos uma consequência, ó, invalidade. Vai cair aí na teoria da invalidade, onde o negócio vai ser o quê? Onde o negócio vai ser nulo ou o negócio vai ser anulável. Opa, só aqui daria uma oficina com vários episódios para a gente aprofundar a temática, tá? Muito bem, lembre-se, esse aqui é um voo superficial que tem por objetivo dar um choque na sua memória. Não permita que a sua memória o traia, doutor. Não permita que a sua memória o traia, doutora. Direito civil não é difícil. Viu, Laura? Joelster, Maiara, Carmen, Rávila, Aloísio, Lorena. Não é difícil, senhor. Não é difícil, senhora. Só que direito civil é extenso. Por isso que é importante você trabalhar com essa estratégia de fazer as revisões pontuais. E nesse cenário, eu quero confirmar com o senhor, doutor. Eu quero confirmar com a senhora, doutora. O seu Código Civil, o artigo 104, o qual eu compartilho tela com você, está grifado? Tem uma caveira vermelha no artigo 104? Porque se não tiver, coloca. Por quê? Porque esse artiguinho aqui, o artigo 104, é artigo da OAB. A OAB adora perguntar isso aqui. Ok? Muito bem. Pega lá, por gentileza, então, o artigo 104, lá, a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Perceba que aqui nós temos os adjetivos e substantivos. Esse substantivo aqui que eu estou grifando é lá do plano de quê? Do plano inicial, do plano de existência. Ó. Então, você tem os substantivos. Agente, objeto e forma. Perceba que são aqui os pilares do plano de existência. Para o plano de validade, tem uma técnicazinha até legal. Você não tem substantivo aqui? Tem. Então, nós vamos colocar adjetivo para esses substantivos. Agente o quê? Capaz. Objeto o quê? De acordo com a lei. Possível, lícito, determinado, determinável. E a forma? A forma é que tem que estar na lei, não pode estar proibida. Ou seja, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, você tem os substantivos do plano de existência. No plano de validade, basta você adjetivar esses substantivos. Agente capaz, objeto, lícito, possível, determinado, determinado, determinável, melhor dizendo, e a forma prescrita ou não proibida em lei. Senhoras e senhores, o artigo 104, ele é fundamental para nós aqui e é a base da nossa oficina de hoje. Tem muito tema para falar dentro de fato jurídico. Nós fomos escalados aqui dentro de negócio jurídico. Ainda assim, dentro de negócio jurídico, tem muito tema para se falar aqui. Interpretação do negócio jurídico, teoria da invalidade, prescrição, decadência. É um show de bola, mas o nosso foco aqui é falar da escada pontiana de Ponte de Miranda, plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. O foco da aula de hoje, que provavelmente essa aula vai render outras, é dentro do plano de validade. E o
por falar em plano de validade, o que concretiza essa ideia, legalmente falando, é o artigo 104. De novo, importantíssimo que você tenha a sua legislação seca. Já pega aí, doutor. Já pega aí, doutor, o seu Código Civil e já põe um grifo no artigo 104, se é que esse grifo já não está aí, né? Ok? Muito bem. Então, pressupostos de validade do negócio jurídico é tema sempre relevante aí para nós. Pressupostos de validade do negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, e a forma prescrita ou não proibida em lei. Ok? Comecemos com o agente capaz. Comecemos com o agente capaz. Vamos lá. Capacidade é importantíssima para a celebração dos negócios jurídicos? Com certeza, professor. E assim, qual que é o bizu? Qual que é a dica? Qual que é o bizu? Qual que é a dica? O Estado protege muito o incapaz, turma. O Estado coloca como se fosse uma redoma. Você tem o incapaz aqui, e o Estado vem com forma de proteção, uma redoma aqui. Então, o incapaz, ele é muito protegido. É por isso que você tem algumas consequências aí de negócio válido ou não envolvendo os incapazes. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Dentro das incapacidades, você tem o absolutamente incapaz, você tem aqui o absolutamente incapaz e você tem também quem? O relativamente incapaz, tá? O absolutamente incapaz, a proteção aqui é total do Estado. Por quê? Porque é o que eu comentei com vocês, existe uma redoma de proteção em cima do absolutamente incapaz, que é o abaixo de 16 anos. Qualquer negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, ele é nulo. Já com relação ao relativamente incapaz, que é entre 16 e 18 anos, o negócio vai ser anulável. Ok? Com relação ao objeto, você tem objeto que está em conformidade com a lei, você tem objeto que está contrário à lei. O nosso estudo aqui são os objetos lícitos. Né? O que é um objeto lícito? É um objeto que está de acordo com a lei. Tá? Objeto lícito para nós, então, estamos aqui, objeto lícito para nós é aquele que está em conformidade com o ordenamento jurídico, é aquele que está de acordo com a lei. Objeto possível é dentro daquele que está materialmente realizado. O que podemos realizar materialmente? Então, é um objeto possível. Porque existem alguns objetos, turma, que não há possibilidade de realizá-lo. Olha aqui, quando a gente fala em objeto possível, ó, é o materialmente realizável. Pode me dar exemplo, professor? Posso, ó. É lícita a compra e venda de uma casa. Objeto lícito. Tá? Enquanto ilícita a compra e venda de cocaína. Então, o objeto tem que ser lícito. Ok? Ainda, é possível a compra e venda de uma casa. É possível a compra e venda de uma casa, enquanto impossível a compra e venda de um cachorro que fala. Então, nós estamos aqui dentro do objeto falando da licitude e nós estamos também falando da possibilidade ou não desse objeto. Então, comprar uma casa é lícito? É lícito. Comprar aí a compra e venda de cocaína não é lícito, é ilícito. E a maconha, professor, ainda continua sendo ilícito, daqui a pouco cai. Daqui a pouco cai, por enquanto ainda é ilícito, ok? É possível, com relação à possibilidade do objeto, comprar uma casa? Sim, é possível. E comprar um cachorro que fala? Não, não é possível. Então há uma impossibilidade material do objeto. Ainda esse objeto tem que ser determinado. Como é que eu falo que um objeto é determinado? Então, olha aqui, como é que eu falo da determinação do objeto? É quando ele é individuado. E você estuda isso aqui quando você aprofunda o tema no direito das obrigações, né? Coisa certa, obrigação de dar coisa certa. Como assim coisa certa? A coisa que é individualizada. O melhor exemplo é um carro. Você vai comprar um veículo, você precisa individualizar a coisa. Venda do veículo. Que marca? Que carro que é? Marca qual? Modelo tal? Placa tal? Então, se você fizer isso, você está individualizando o objeto ser determinado. O objeto também pode ser determinável. O objeto pode ser determinável. Eu aqui com o objeto determinável, eu não tenho ele ainda individualizado.
Hyundai Azira 2018, chassi número tal, placa número tal, cor preta. Não, ainda não tenho isto aqui dentro do objeto determinado. Porém, eu posso indicar aí pelo gênero. Posso indicar pela quantidade. Gênero, café. Café. Quantidade, 2 sacas. 2 sacas. Então, aqui estamos falando pela determinação do objeto. Olha lá. Eu não tenho a individualização dele ainda, eu só tenho aí pelo gênero e pela quantidade. No direito obrigacional, nós chamamos isso aqui de dar coisa incerta ou coisa genérica. Né? 10 sacas de feijão, café ou arroz. Olha o gênero. Feijão, café, ou arroz. Quantidade, 10 sacas, 5 sacas, 500 sacas, sei lá. Ok? Então, aqui nós estamos falando a determinação do objeto pelo seu gênero e pela sua quantidade. Eu ainda não tenho a individualização do tema. Senhoras e senhores, se tem uma questão que cai nessa cobrança da escada pontiana de Ponte de Miranda, dos planos, das dimensões do negócio jurídico, principalmente aqui no escopo de hoje, que é o plano de validade, é a questão da forma. Então, a forma, como é que pode ser a forma? Olha lá, a forma que para nós é a forma prescrita ou não proibida em lei. Esta é a regra. Aí você tem os regramentos de como se celebram os negócios jurídicos aqui no direito civil. Você tem regra e você tem exceção. Você lembra qual é a regra para a celebração de um negócio jurídico aqui no direito civil? Em outras palavras, o negócio jurídico aqui, ele é celebrado de forma informal ou de forma formal? O negócio jurídico, ele é celebrado aqui de forma solene ou não solene? Qual é a regra, turma? Reflita enquanto bebo minha água. Muito bem. Isso mesmo, você tem aqui, ó, os negócios não solenes e negócios solenes. O direito civil é cheio de solenidade, né? É cheio de solenidade. Tem alguns atos que são chatíssimos em termos de solenidade. Você quer um ato aqui muito solene? Casamento. Casamento é um ato muito solene. Casamento, para ser realizado, tem que ser de portas abertas, isso, aquilo. Se furar uma solenidade, não tem eficácia o negócio. Mas a regra no direito civil, turma, não é solenidade. A regra no direito civil é que os negócios são celebrados de forma informais, de forma não solene. É aqui o artigo 107 do Código Civil. Ó, o artigo 107 do Código Civil. É outro artigo que eu quero, por favor, que você dê destaque no seu código. Esse artigo 107 está grifado no seu Código Civil, turma? Está grifado aí, Amanda? Está grifado aí, Cleiton? Está grifado aí, José? Everton, Sérgio, Fabiano, Goianésio. Se não tiver grifado, já grifa. Goianésio, certeza que está grifado, né, Goianésio? Já foi meu aluno. Né? Alguns alunos aqui, já foram os alunos, nós colocamos aí alguns destaques. Se pudéssemos, colocava até luzes piscando, né? O artigo 107 é um deles. Ou seja, para comprar uma coxinha na lanchonete da sua faculdade, você precisa uma coxinha e uma Coca-Cola. Você precisa celebrar um contrato de compra e venda? Precisa. Por quê? Porque a regra é aqui no direito civil é que os negócios são celebrados de forma não solene. Regra do artigo 107, tá? Então, vem comigo aqui no slide. A regra é aqui que os negócios jurídicos são celebrados pela natureza não solene, são informais, tá? Então, você tem regra, não solenes, e você tem exceção. Exceção são os negócios solenes. E aqui, dentro de determinadas solenidades, tem que ser observada a forma. Se essa forma for solene e não for observada, você tem um efeito negativo aqui com relação à celebração dos negócios jurídicos. O artigo 107, nesse sentido, turma, ele é relevante para nós. Ó. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Essa é a regra. Salvo quando o quê? Salvo quando a lei expressamente exigir.
Então, vez ou outra, a lei vai pedir determinada formalidade. Tem que ser observada essa formalidade? Tem que ser observada essa formalidade. Pode me dar um exemplo, professor? Posso. E exemplo é o artigo 108 do Código Civil. Olha lá. 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil, turma, é artiguinho da OAB, tá? O artigo 108 do Código Civil é artigo da OAB. Então, você já pega, por favor, o seu código, já dê uma grifada no artigo 108, porque é exceção à regra geral. Vamos lá nessa exceção, professor? Vamos lá nessa exceção, olha lá. Não dispor na lei em contrário, a escritura pública é essencial. Olha a forma, é essencial. A validade de negócio jurídico. Não é qualquer negócio jurídico. Qual é o negócio jurídico aqui do qual a escritura pública é essencial? Olha aqui, vem comigo. A escritura pública é essencial aos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, turma. Por que o negócio aqui requer forma solene? Porque envolve com direito real de propriedade. Propriedade. Envolvendo direito real de propriedade, turma, a lei manda. Tem que ser escritura pública. Perceba que a lei aqui está mandando. Por quê? Porque envolve com direito real de propriedade. Aí, claro, tem uma sacada muito importante aqui, ó. De valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Então, não é qualquer imóvel que tem que ter obrigatoriedade de ter uma escritura pública. São os imóveis o quê, turma? Eu vou até dar um destaque aqui, ó. Acima de 30 vezes o salário mínimo. Isto aqui é importantíssimo para você. Eu quero até, por favor, que você grife essa parte. Ó, imóveis no valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente. Esta aqui é matéria relevante para a sua prova. Esta aqui é matéria relevante para o seu concurso, tá? 30 vezes valor de imóvel superior a 30 vezes o valor do salário mínimo, necessário o quê? Escritura pública. Ela é essencial. Já dá uma grifadinha, doutor. Já dá uma grifadinha, doutora, no seu código. Isso aqui cai na sua prova. Cai na sua prova, ok? Show de bola. Professor, se for abaixo, não é abaixo, não pode ser um contrato, um instrumento particular, não tem problema. A questão aqui é acima de 30 salários mínimos. Professor, qual que é o fundamento disso? Ou eu podia até falar para você, mas o nosso tempo aqui é curto, tá? Vai nessa que é direito real de propriedade e que tem que ser acima de 30 salários mínimos, e abaixo o Estado quer facilitar o quê? Quer facilitar a negociação entre as pessoas mais humildes, tá? E acima de 30 salários mínimos, não, o negócio é muito formal, o negócio é muito solene, porque envolve direito real de propriedade. Tem que ser necessariamente, é essencial a escritura pública. O artigo 108 é artigo da OAB. Dá uma destacada, por gentileza, no seu código, tá? Ok, muito bem. Mas a regra está no artigo 107. Ou seja, a regra é a não solenidade, ó, não dependerá de forma especial, ok? Só quando a lei expressamente exigir. Show de bola, professor, show de bola. Vamos lá. Ô, professor, e se a norma do artigo 108 for desrespeitada? Turma, se for desrespeitada a norma do artigo 108, ou seja, quando a lei manda observar determinada formalidade e esta determinada formalidade não é observada, tem uma consequência. Olha lá, nulidade absoluta. Tá? Nulidade absoluta é matéria da teoria da invalidade. Teoria da invalidade. Para falar da teoria da invalidade, repito, daria uma oficina fácil, só com relação ao tema. Turma, então nós temos aqui na escada pontiana de Ponte de Miranda o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. Plano de existência, 3 informações. Quais são? Agente, objeto e forma.
agente, objeto e forma. Você tem ainda a vontade exteriorizada. Mas vamos aqui num exemplo mais lúdico. E o plano de validade? 3 informações também. 1, 2, 3. Lembre-se que no plano de validade, a gente vai colocar adjetivo para os substantivos do plano de existência. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável e forma prescrita ou não proibida em lei, certo? Agora você tem um plano de eficácia, que é o que nós estamos falando aqui neste exato momento. Plano de eficácia também tem 3 informações, turma. 1, 2, 3. Quais são essas informações, professor, do plano de eficácia? Já sei que o negócio existe. Tem agente, tem objeto, tem forma, tem vontade exteriorizada. E agora, esse negócio é válido? Vamos ver? Não. Temos agente capaz, temos objeto lícito, possível, determinado, e temos a forma prescrita ou não proibida em lei. Bacana. Então, o negócio é válido. Porque se não for válido, vai cair onde mesmo? Onde que vai cair, turma? O Estado não vai querer que esse negócio jurídico seja válido. Vai reter, não vai permitir que esse negócio inválido ingresse no ordenamento jurídico. Vai ser retido no plano da teoria da invalidade, onde o negócio é nulo, onde o negócio é anulável. Mas isso aí é uma outra aula. O negócio existe, o negócio é válido. E os efeitos? Como é que ficam os efeitos? Para agora ou protraído ao longo do tempo, professor? Plano de eficácia. Aí você tem 3 informações importantes dentro do plano de eficácia. Isso mesmo, você tem aqui, ó, condição, que divide-se em 2. Você tem termo, que também divide-se em 2. E você tem o seu cunhado e a sua cunhada na sua casa no final de semana, no domingo ou no feriado. Isso mesmo. O seu cunhado e a sua cunhada na sua casa em domingo e feriado é o quê? Encargo. Entenda, turma, encargo. Encargo é presente de grego. Encargo é presente de grego. Quem me acompanha no Instagram, você viu que eu fiz uma postagem lá do presentinho de grego, né? Pois é. Encargo é presente de grego. Daqui a pouco eu vou te falar por que encargo é presente de grego. Então, é importante dentro do plano de eficácia que você tenha essa divisão das informações. Condição, termo e encargo. Lembrando que condição divide-se em 2 e termo também divide-se em 2. Você lembra disso aqui, turma? Você tem condição suspensiva, você tem condição resolutiva, você tem termo desacó e desadquém, termo inicial, você tem termo final. E no meio desses dois aqui, você tem o que, turma? O que os advogados adoram. O que tem entre o termo inicial e o termo final? Nós adoramos isso aqui, turma. Prazo. Porque a nossa vida é o quê? Cumprir prazo. Entre o termo inicial e o termo final, você tem prazo. E você tem encargo. Ou ônus. Encargo ou ônus. Ok? Muito bem. Então, vamos enfrentar aqui o plano de eficácia dos negócios jurídicos. Você tem plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. O negócio existe. O negócio existe. O negócio é válido. E os efeitos vão ser produzidos agora ou protraído ao longo do tempo? Não sei, vamos ver? Vamos falar na primeira delas. Primeiras hipóteses aí do plano de eficácia. Condição. Condição. O que é uma condição, turma? O que é uma condição, senhor? Não precisa responder. É só para você vir comigo aqui forçando o seu cérebro. Porque você já sabe dessa matéria. Você teve essa matéria. Aqui é só um choque na sua memória. Olha lá, condição é um evento futuro. É sobre o palo da futuridade. Condição é um evento futuro. Evento futuro. E incerto. A condição tem isso. Está sob o palio da incerteza. Eu não sei, é futuro, mas eu não sei se vai acontecer ou não. Por quê? Porque o evento é incerto. Esta é a essência da condição, turma. A condição é um evento futuro e incerto, que condiciona, o próprio nome fala, ó, condiciona o negócio jurídico e deriva exclusivamente da vontade humana.
só vai surtir seus efeitos aí com a condicionante proveniente da vontade humana. Exemplo. Você que tem costume de viajar para o Nordeste nas suas férias, né, professor Júlio? Você que tem costume de viajar nas suas férias, viu, doutor? Viu, doutor? Que você vai lá para Cabo de Santo Agostinho, Porto das Galinhas, Trancoso, Arraial da Ajuda, Morro de São Paulo. Olha que legal. Você tem essa mania e essa tradição de viajar. Você chega lá em Natal, Praia da Pipa, Praia da Ponta Negra. Você está lá hoje. Você vai celebrar um contrato com aquela galera dos bug, né? Mini bug lá, nas dunas de Natal. Aí você vai pactuar com o motorista. Olha, amanhã eu vou te contratar. Se fizer sol, eu vou te contratar e nós vamos para a praia. Mas se não fizer sol, não precisa nem vir aqui. Então, eu estou amarrando uma condição. Ó, se eu tenho certeza se vai fazer sol ou não? Não sei. Então, é uma condição o quê? É um evento. Eu estou condicionando a um evento futuro e incerto. Tá? Então, é uma condição. Isso vai mudar. Quando a gente falar em termo. Isso vai mudar quando for termo. Entendeu? Por isso que você tem que fazer essas jogadas. A condição é um evento futuro e incerto. Muito bem. Está no artigo 121 do Código Civil, turma. Está no artigo 121 do Código Civil, olha lá. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Condição. Está no artigo 121 do Código Civil. Muito bem. Você tem condição suspensiva e você tem condição resolutiva. Do mesmo jeito que você tem termo inicial, você também tem termo final. Condição suspensiva, condição resolutiva. Muito bem. O que é uma condição suspensiva? O que é uma condição resolutiva, professor? Bora lá. Condição suspensiva. O próprio nome já fala, ó, suspende os efeitos. Você amarra uma condição e suspende os efeitos. Olha lá. Vou te dar um exemplo aqui. O pai promete um carro ao filho, caso este consiga passar no vestibular. Se você, filhão, ou pai, está aqui, promete para o filho, filhão do meu coração, se você passar no exame da OAB, você vai ganhar um carro. Mas enquanto você não passar no exame da OAB, você não vai ganhar carro. Perceba que é uma forma de incentivar a pessoa, né? Pode ser até para você. Seu pai pode ter feito essa proposta para você. Olha, doutor, olha, doutora. Eu prometo para você um carro, se você conseguir passar no exame da OAB. E se você não conseguir passar no exame da OAB, então você não vai ter direito ao carro. Então perceba que você trabalhando desse jeito, você está lá incentivando seu filho a estudar um pouco mais, né? Filhão do meu coração. Se você passar no vestibular da UNB, vai ganhar um carro. Olha que legal. Bacana. Então nós estamos amarrando um evento futuro e incerto, tá? A condição suspensiva tem esse viés. Olha aqui, ó. Nas condições suspensivas, os efeitos do negócio jurídico ficam pendentes. Pendentes. Esse nosso exemplo do pai ofertando para o filho pode pegar o carro lá na concessionária, sair andando nele? Não pode não, porque fica pendente. Enquanto ele não passar no vestibular, enquanto ele não passar na prova da OAB, não tem efeito. Por quê? Porque este é um dos efeitos da condição suspensiva. Fica o quê? Pendente. Até que a condição seja implementada. Ou seja, passou no vestibular? Aí sim, pode pegar o carro. Então fica o quê? Esses efeitos ficam pendentes. Vou te dar um outro exemplo aqui, está no artigo 546 do Código Civil. Ó. Contrato de doação para casamento futuro com pessoa certa. Enquanto não realizado o casamento, não há efeitos do negócio. Por quê? Porque os efeitos ficam o quê? Pendentes. Na condição suspensiva. Casou? Aí sim. Aí com o implemento da condição, aí já tem efeitos desse negócio jurídico. Então, o que eu quero que você memorize? A diferença de condição suspensiva para condição resolutiva. A condição suspensiva, turma, suspende a aquisição e o exercício de direito.
De novo, a condição suspensiva, ela suspende a aquisição e o exercício de direito. Tá aqui, ó. Condição suspensiva, turma, está no artigo 125 do Código Civil. Olha, subordina-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar. Enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que visa. Por quê? Fica suspenso. Em suma, nas condições suspensivas, portanto, enquanto não implementar a condição, não há o que se falar nem em aquisição, nem em exercício de direito nas pegadas do artigo 1025, no artigo 125, melhor dizendo. Boa. Você tem também, dentro do plano de eficácia, você tem a condição resolutiva. Aqui é o contrário da condição suspensiva. Os efeitos já começam a operar desde já e vão cessar com o implemento da condição resolutiva. Olha lá. Eu vou dar uma mesada para você, filho do meu coração, até você passar no vestibular. Então, você está ali recebendo, o filho está ali recebendo R$1.000 por mês, R$1.000 por mês. Olha que ele passa no vestibular, pumba, implementa a condição e cessa os efeitos. Eu deixo de pagar o quê? Eu deixo de pagar aquela renda mensal. Por quê? Porque implementou a condição. Implementou a condição. Então, olha aqui. A condição suspensiva é o contrário da condição resolutiva. Então, aqui, ó, condição resolutiva e condição suspensiva. Aqui, ó. A condição resolutiva é aquela em que o negócio opera seus efeitos de imediato. Agora, já. Toma aqui a pensão. Toma aqui a mesada. Mas se você passar no vestibular, acaba. Se você passar para a delegada federal, acaba o benefício, tá? Então, olha aqui, ó. Opera seus efeitos de imediato, desde logo, desde já, vindo a perdê-los com o seu advento. O pai estabelece que vai dar uma mesada para o filho de R$1.000 por mês até ele passar aí para agente da Polícia Civil. Milzão todo mês, milzão todo mês. A hora que ele passa para agente civil, resolve-se a condição e perde os efeitos. É o contrário da primeira. Olha aqui, ó. No nosso exemplo do carro. O pai chega para o filho e fala assim, ó, filho, fica com o carro agora, até você passar. Fique com o carro agora, até você passar no vestibular. Quando você passar no vestibular, você me devolve o carro. Eu não sei o que é pior, turma. Eu não sei o que é pior. Ficar sem o carro, passar no vestibular e ganhá-lo, ou pegar o carro agora, tá andando nele, e quando passar no vestibular, o pai vai lá e pega o carro para trás, na condição resolutiva. Eu não sei o que é pior para incentivar o filho ou não. De qualquer forma, você pode trabalhar a eficácia desse negócio jurídico, armando a condição suspensiva, armando a condição resolutiva, ok? Muito bem. Sigo. Está no artigo 127, isso que nós estamos falando aqui, turma. Olha lá, vem comigo. Artigo 127 do Código Civil. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico. Vai ter efeito? Vai ter efeito. Podendo exercer-se desde a conclusão desse direito por ele estabelecido. É o artigo 127 do Código Civil. Fique atento com relação a isso, turma. Olha lá, a condição resolutiva, ela extingue os efeitos do negócio jurídico. Começa a valer, e a hora que vem o implemento da condição resolutiva, ela cessa, ela extingue os efeitos desse negócio jurídico. Por exemplo, ó, doação de mesada até a futura aprovação num concurso público. R$1.000 por mês, meu filho, toma aqui R$1.000 por mês. Passou no concurso público, a condição resolve e extingue os efeitos desse negócio jurídico, tá? Uma coisa interessante que a OAB, vez ou outra, pergunta para você, que é um ponto comum entre essas duas condições. Um ponto comum entre a condição resolutiva, um ponto comum entre a condição suspensiva. Que ponto comum que é esse? Atos conservatórios. É comum, tanto na condição suspensiva como na condição resolutiva, as partes poderem praticar os atos conservatórios. Praticando os atos conservatórios que visem resguardar os direitos, é
comum entre os dois institutos. O professor, quais são os atos conservatórios? O básico, turma. Lavar, manutenção, conserto, tanto na condição resolutiva quanto na condição suspensiva. As partes podem praticar esses atos conservatórios aqui? Pode praticar os atos conservatórios. Lavar, manutenção, conserto, etc. Tá? Tá no artigo 130 do Código Civil. Eu quero que você grife esse artigo 130 também, tá? Professor, é sério que tem incidência dele no exame da OAB? Tem. A galera gosta de perguntar esse artigo 130. Ok? Então, já dê uma destacada, por gentileza, no seu código, o artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar atos destinados a conservá-lo. Basta uma leitura do artigo 130, tá? Muito bem. Depois da condição, você tem termo. Lembre-se que termo também subdivide. Você tem termo inicial. Você tem termo o quê? Final. Você tem termo inicial e você tem termo inicial. Vamos lá, então, para o termo. O que é o termo? O termo é o contrário lá da condição. O termo é algo futuro, mas é uma coisa certa. Então, nós temos aqui termo, é isso. Trata-se de um elemento acidental do negócio jurídico constituído sobre o palio da futuridade e da certeza. A condição é o evento futuro incerto. Condição, vem comigo, turma. Condição é um evento futuro incerto. E o termo? O termo é um evento futuro e certo. Você pode me dar um exemplo de termo futuro certo? Vai acontecer. É futuro, é lá na frente, mas vai acontecer. Não tem exemplo melhor, turma. Não tem exemplo melhor. Campo para mim, por favor. Um evento futuro e certo. A morte. É a morte. Futuramente ela vai chegar? Ela vai chegar. É certeza, senhora. É certeza, senhor, que a morte vai chegar? É certeza que a morte vai chegar. Ah, professor, mas eu malho bem. Será um cadáver bem malhado. Mas eu me hidrato, professor. Será um cadáver bem hidratado. Não tem para onde correr, turma. A morte é o melhor evento para a gente trabalhar aqui de termo, que é um evento futuro e certo. Não tem para onde correr. Tá? Apesar desse exemplo fúnebre nosso aqui, mas é o melhor exemplo que nós temos aqui para falar de termo. E você tem duas formas de termo. Quando o termo inicia e o termo encerra. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó. Termo nada mais é senão o dia do momento em que o negócio começa, é chamado de Zacó, e também o momento que o negócio termina. O negócio começa a operar seus efeitos e o negócio termina a operabilidade de seus efeitos. Você tem Zacó é o início e o Zaquém é o final. É o final, tá? Então, olha lá. Qual que é a diferença de condição para termo? Eu preciso que você memorize isso aqui, turma, rapidamente. Qual que é a diferença de condição para termo? Condição é incerto e o termo é certa a sua ocorrência. Lembre-se, todos são sob o palio da futuridade. É um evento futuro. Só que na condição o evento é incerto e no termo é certo a sua ocorrência. A diferença desses dois institutos aí. Vamos falar num caso prático aqui? Vamos falar num contrato? Estamos falando de termo mesmo? Termo inicial, termo final, produção de efeitos, que nós estamos no plano de eficácia, correto? Plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Nós estamos na estrutura do plano de eficácia do negócio jurídico. Quando é que ele começa a produzir os seus efeitos, quando é que ele termina a produção dos seus efeitos. Ok? Vamos lá. Vamos falar de um contrato de locação. Vamos falar do contrato de locação. O senhor, a senhora é locadora, locador, eu sou locatário. Ou Antônio é locador, Benedito é locatário. Vamos falar de um contrato de locação.
termo inicial. Quando é que vai começar esse contrato e quando é que vai encerrar esse contrato? Muito bem. Vamos aqui assinar o contrato. Que dia que nós vamos assinar o contrato? Vamos assinar esse contrato de locação, data de hoje, hein? Assinar o contrato de locação. Você tem aqui Antônio e você tem Benedito. Antônio e Benedito. Antônio é locador, Benedito é locatário. Vai assinar um contrato de locação onde Antônio vai ceder a posse do seu imóvel em locação para Benedito. Vamos assinar esse contrato hoje. Que data que é hoje? 16/6/2023. Assino o contrato hoje. Pá, muito bem. Mas qual que é o prazo de vigência desse contrato? Qual que é o prazo de vigência desse contrato? Olha lá. Apesar de ter sido assinado hoje, dia 16/6, o prazo de vigência desse contrato, você tem aqui, ó, então, termo inicial e termo final. Vai começar a produzir seus efeitos quando esse contrato? Dia 1º de dezembro de 2023. Quando é que vai encerrar os efeitos deste contrato? Termo final. Vai encerrar os efeitos desse contrato daqui a 1 ano. De acordo com essa data inicial aqui, ó. Então, vai ter 1 ano. Esse contrato vai vigir de 1º de dezembro de 2023 a 1º de dezembro de 2024, pelo prazo de 12 meses. Então, os efeitos desse negócio jurídico aqui, turma, como é que vai ser a incidência dos efeitos desse negócio jurídico? Nesse período aqui, ó, de 1º de dezembro de 2023 a 1º de dezembro de 2024. Então, neste período que está sinalizado aqui, é onde vai ocorrer o quê? Os efeitos desse negócio jurídico. Aí vem uma pergunta para você. O prazo é o que está no meio, né? Já falando aqui termo inicial, termo final, tá? O termo inicial é onde começa a operar seus efeitos, falamos. Esse caso prático, o contrato de locação começa dia 1º/12, a assinatura foi emitida hoje, por exemplo, 16/6/2023. A pergunta é, olha aqui, se, exercício para você, se o termo inicial, os efeitos vão começar a ser produzidos dia 1º de dezembro de 2023, e dezembro deste ano vai começar a produzir seus efeitos. Foi assinado hoje, dia 16 de junho de 2023, foi assinado hoje. A pergunta que se faz para você, a parte beneficiária, o inquilino, ele já tem direito adquirido de ingressar no imóvel? Assinei o contrato hoje, eu, inquilino, com o meu locador. Contrato hoje, mas o termo inicial para a produção dos efeitos vai ser dia 1º de dezembro de 2023. Eu já posso ir lá, tomar posse do imóvel? Posso não. Posso não. Tomar posse do imóvel? Eu não posso não, mas esse imóvel já fica reservado para mim. Esse imóvel já fica reservado para mim. O que acontece? Eu não posso entrar na posse do imóvel, mas eu já tenho direito adquirido? Eu já tenho direito adquirido. Por quê? Porque o imóvel está reservado para o inquilino. É igual você comprar passagem aérea. Algumas pessoas compram passagem aérea com antecedência, né? Você vai viajar nas suas férias de dezembro, você pode comprar passagem aérea hoje? Compra passagem aérea hoje, mas você vai entrar no avião amanhã? Não. Você vai entrar no avião quando? Dezembro. Mas a sua poltrona já está reservada para você naquele determinado voo? Já está reservado para você naquele determinado voo. Então, olha lá. Qual é a diferença do termo inicial para o termo final? O termo inicial, turma, suspende o exercício, mas não suspende a aquisição do direito. Você já tem direito adquirido? Você já tem direito adquirido. Você não pode exercer desde já. Por quê? Porque fica reservado para você. Mas você já tem uma expectativa de direito? Você já tem uma expectativa de direito. E o termo final? O termo final também é quando acaba o efeito do negócio jurídico. Esse é o termo final. O termo final é quando deixa de gerar os seus efeitos. Deixa de gerar os seus efeitos, aqui você tem o termo final. Qual é a diferença de um para outro, turma? Você tem aqui, ó, o termo inicial e o termo final. Entre o termo inicial e o termo final, você tem o que nós chamamos de prazo. Prazo.
Quando começa a produzir seus efeitos, termo inicial. E quando termina os efeitos desse negócio jurídico, termo final. E no meio aqui desses dois, você tem o quê? Você tem prazo. Juntos aqui, turma? Então, você tem dentro da condição, você tem condição resolutiva, você tem condição suspensiva, você tem termo final e você tem termo inicial. O encargo, turma, encargo, a gente brinca, encargo é presente de grego. Encargo é presente de grego. Mais um minuto eu já libero você, turma. Encargo é presente de grego. Passou rápido a hora, né? Passou rápido a hora. Olha, encargo é toda contraprestação que se impõe a um beneficiário de uma mera liberalidade. Isso é encargo. Encargo para nós é presente de grego. Como é que funciona essa questão do encargo, professor? Encargo sendo presente de grego. Tem até um desenho aqui para você ficar ligado nele. Rapidinho, eu estou terminando para você a apresentação. Ó. Olha lá, o presente grego. Dou para você a minha fazenda no Goiás, mas amarro uma restrição nessa doação, um ônus, de você construir uma creche para as crianças carentes. Isso é encargo. Encargo é uma contraprestação de uma mera liberalidade. Encargo é uma contraprestação de uma mera liberalidade. O que é uma liberalidade? Uma doação. Eu dou a minha fazenda no Goiás, mas amarro um encargo aí para você ter que construir uma creche. Dou o meu luxuoso carro para você, doutor, e amarro uma condição, amarro um encarguinho, na verdade, amarro uma contraprestação dessa doação, desse veículo, de você ter que buscar minha filha no colégio todo dia. Você entendeu? Por isso que a gente fala que encargo é presente de grego. E algumas informações do encargo nós poderíamos falar aqui. Porém, o nosso prazo já está um pouco avançado. Avançamos aqui praticamente 7 minutos do nosso início do tema. Como o tema é bastante grande, negócio jurídico, eu vou fazer um requerimento para a coordenação para que a gente possa o quê? Dar continuidade nesta oficina. Juntos, senhoras e senhores? De qualquer forma, muito obrigado por todos estarem comigo aqui, seguindo os passos aí da coordenação do curso de Direito. Agradeço a participação efetiva de todos vocês. Essa aula está sendo gravada e provavelmente nós vamos ter continuidade aí dentro de negócio jurídico, terminando em cargo e, se possível, falar de teoria da invalidade ou prescrição e decadência. No mais, agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, senhoras e senhores.